Namastê. Bom, boa noite. Ou melhor, para quem ainda está vendo essa gravação em algum outro momento que não seja ao vivo, que você possa aproveitar, porque hoje o papo é com um grande amigo que eu admiro muito, Thales Nunes. Tem um projeto lindíssimo, uma costura entre poesia e yoga. Uma vida de yoga, o nome do seu projeto, Vida de Yoga, já consolidado, tem aí um bom histórico. E a gente vai falar com essa figura hoje. Espero que vocês possam aproveitar o nosso papo. A gente tem a ideia de fazer algumas perguntas, vamos estar aberto para quem tiver algumas perguntas e tentar contemplar as perguntas, né, no final da nossa conversa. E caso não consigamos, talvez, quem sabe, apresentar elas nos comentários e abrir esse espaço, né, se dá. Tranquilo, Ale. E esse projeto de toda segunda tem a ver com um plano de fundo de uma vida de yoga. O yoga para além do tapetinho. Então, às segundas, o nosso papo vai nessa direção e, com isso, convida a um mergulho da pele para dentro. Nessa ideia de trazer pessoas que inspiram e que podem fazer alguns convites e esses convites possam nos auxiliar a esse autoestudo, a esse olhar para si mesmo, a esse se cuidar. Mas, de plano de fundo, a ideia das lives é um bate-papo, né? Vida de yoga para além do tapetinho, e estava falando do seu projeto, lindo projeto de yoga, e que, na medida do possível, o nosso papo ele está entrando. Aí, E aí, maninho? Joia, querido? bom, Joia, e tu? tudo bem, tá? Chegou o frio aí também? Não ouvi, cortou um pouco aqui. Cortou. Chegou o frio aí também? Chegou. Duas estações aí no dia, né? Duas estações no dia. Começa com calor abafado e tá avisando, né? O vento sul chegando. Bom, Aham. Thales, satisfação imensa te ter, meu mano, pra gente trocar uma ideia, poder abrir esse espaço. Tava falando sobre essa ideia de fundo, né? De a gente conversar entre duas pessoas e desse papo, de repente, desenrolar convites para essa vida de yoga para além do tapetinho. E estava falando do seu projeto, lindo projeto de yoga, que traz aí já bons convites por ele mesmo, né? E às vezes fica um diálogo, né, de professor-aluno, a gente se colocando como professor ou como representante da tradição ou o que seja. E a ideia do nosso conversa, do nosso papo, é também abrir esse espaço para essa pessoa que está por trás do Vida de Yoga, para essa pessoa que está por Uhum. trás das poesias, né? E, e considerando que a nossa vida e as nossas e, e esse a gente aprender com as referências que temos ao nosso redor, de vida mesmo, né? Dos gatilhos que te trouxeram até onde você está hoje e que abriram os teus olhos para onde você olha, né? Eu vejo que está um pouquinho. Tá falhando aí ou está falhando aqui? Ou os dois, não sei. Ah, então aqui tá falhando
Para mim você a imagem não tá muito boa e tá cortando um pouco. Tá, Aí eu não sei vamos se é a ver. minha conexão ou se é aí. Tá. Bom, tomara que a conexão flua da melhor forma possível, que a gente consiga Uhum. bater um bom papo. Vão ter pessoas que, Sim. se tiverem a fim de conhecer você mais, continuam no bate-papo e se apresentar. Não sei se cabe ou como cabe, né? Pessoas que não te conhecem, que estão... deve ser de mim. O Thales continua bem. Que bom, valeu aí o feedback. Espero que a conexão flua da melhor forma. A ideia, João. Thales, se você quiser você apresentando com... É, cortando um pouco. Mas é para me apresentar, você diz? Isso, para te apresentar. Tá. Então, eu sou, né, Thales. Dentro da minha história ali, eu conheci o yoga relativamente cedo, né? Eu considero que eu conheci o yoga cedo, tinha 17 anos, então eu conto isso como um privilégio, assim, na minha vida, né? De ter conhecido o yoga na cidade. E a partir disso, né, dentro da minha trajetória, eu fiz a graduação em Ciências Sociais, né? Eu sou sociólogo e fiz um mestrado em Antropologia. Vim para Florianópolis para fazer o mestrado em Antropologia, né? Também. Eu sou de Aracaju, nasci em Aracaju, né? Morei a maior parte, não digo a maior parte da minha vida, porque eu já estou um bom tempo aqui em Florianópolis, né? Mas grande parte da minha vida foi lá, foi em Aracaju. Então eu fiz a minha graduação lá e vim para cá para fazer o curso de formação, né, com o Pedro e para fazer o mestrado em antropologia, de yoga, né? Como yoga é uma coisa que entrou cedo na minha vida, quando eu terminei a graduação eu já tinha todo esse interesse ali. E aí depois, já aqui, né, dentro das minhas curiosidades, do meu caminho e tal, eu fui fazer o curso, a graduação novamente, só que aí em psicologia, né? E sempre me interessou assim esse paralelo, né, entre o conhecimento que o yoga traz, com toda essa profundidade que o yoga traz, né, que a gente conhece, esse paralelo com algumas áreas da psicologia, da filosofia, né? Então esse foi um pouco do caminho, né? E aí quando eu vim para cá, eu entrei, né, eu conheci o Pedro e aí surgiu a oportunidade também de editar os cadernos de yoga, que fez parte aí da minha história, e eu fiz parte dessa história, né, muito bonita, que é os cadernos de yoga por um bom tempo. Então isso é um pouco da trajetória, assim, da minha trajetória pessoal associada ao yoga, né, e aos estudos também. Maravilha. Tá travando para mim, eu acho ainda, mas vamos seguir enquanto dá e como dá, tá, Thales? Dentro dessa trajetória, você já deu uma Uhum. pinceladinha. O que veio primeiro? Para quem te conhece, sabe do poeta que você é. A poesia ela veio primeiro, antes de você encontrar o yoga e fazer yoga e praticar, de escrever, se relaciona com... Então, Será que eu vou termo? posso começar? Pode. Então,
Eu acho que veio um pouco junto, né? Quando a gente começa a praticar, né, a experiência que a gente tem praticando, ela, ela nos leva a lugares, né? A prática de yoga nos leva a lugares diferentes, né? Em nós, nos leva a percepção da vida. E eu acho que foi a partir disso, né? Acho que veio junto, né? Diria até que o yoga veio primeiro, né? Veio o yoga e aí a experiência do yoga, esse arriscar escrever alguma coisa, né? Porque escrever é uma aventura que você se arrisca, né? A todo momento. É uma coisa interessante. E aí eu acho que veio o yoga primeiro, todas essas sensações, e depois a escrita, essa experimentação, né, da escrita. Muito tempo sem, sem mostrar, né, uma coisa para mim, e depois essa experiência de ir mostrando para uma pessoa, para outra, tendo uma disso, assim, né, de como isso chega, né, até cada um também. Uhum. Maravilhoso. Esse abrir-se, né, dentro da prática de yoga, que foi abrindo os teus, sei lá, os teus acessos, os teus sentidos, essa costura, né, entre esse estar vivendo, esse estar sentindo, esse estar se relacionando, como inspiração para a própria vida de yoga. Teve, você conseguiu me ouvir? Está conseguindo me ouvir? Algumas partes cortou, mas o contexto, sim. Sim, boa. Então, teve nesse caminho assim que te fez encontrar o yoga e se abrir para isso, né? A yoga ou foi, sei lá, num sopro e o vento bateu e você caiu dentro de uma aula de yoga e assim se fez, né? Porque tem várias maneiras desse encontro ter acontecido. Conta pra gente um pouquinho como é que foi o teu encontro com esse gatilho essa sede de yoga. Uhum. É interessante porque eu acho que não teve uma coisa, né? Não teve um evento só. Eu acho que é uma sequência, né? E toda vez que eu falo sobre isso, eu falo muito pouco sobre isso, né? Mas eu relatei um pouco isso na dissertação, né? De mestrado. E depois eu vejo que cada vez que eu vou lembrando e contando essa história é um pouco diferente, né? Porque a gente também Ah, vai mudando e vai tendo um outro olhar sobre como foi essa história, né? Mas meu pai, eles sempre tiveram uma relação, né? Uma ligação com o yoga, com o autoconhecimento. Assim, na adolescência, 16, 17 anos, foi Krishnamurti. E aquilo ali mexe, né? De um jeito, né? Krishnamurti, ele desconstrói muita coisa. Então aquilo já foi uma coisa marcante, assim, né? E E aí também eu entrei em contato com o livro do Hermógenes, do Autoperfeição com Hatha Yoga, que meu pai tinha também, e me deu aquela curiosidade de praticar, né? Isso, acho que eu, 16, 17 anos. E aí teve um evento também, isso eu era mais novo, que eu lembro que antes de ter contato com esses livros, despertou essa curiosidade que o meu irmão, ele foi competidor, né, de
ele surfava, né? Então ele foi para o Rio para competir, participar de campeonato e tal. E aí eles viajavam para competir, e numa dessas viagens eu fui junto, e um amigo dele, da equipe dele ali, eu vi ele fazendo uns exercícios assim de respiração, né? E aí escutei ele fazendo aquilo e fiquei curioso. E aí quando eu perguntei para ele o que que era aquilo ali, ele falou: "Ó, isso é yoga". E eu era muito moleque, né? Daí eu pedi, falei: "Ah, me ensina alguma coisa". E ele não teve muita paciência, né? Tipo, moleque pedindo aí para ensinar. Eu, não, vai. Mas aquilo ficou na cabeça, né? E aí depois, isso eu morava no Rio. Depois, quando eu voltei para Aracaju, aí foi quando eu tive contato com esses livros e a curiosidade aumentou. E aí eu vi uma faixa na rua, assim, de aula de yoga, e aí fui atrás. E depois desse primeiro encontro, assim, eu lembro de chegar na escola e para pegar informação sobre a aula, e aí a pessoa falou: "Olha, vai começar uma aula agora. Só que é uma aula para terceira idade, para idoso e tal. Acho que você não vai querer fazer". Eu falei: "Ah, eu tô aqui, vou fazer, né?". E era uma aula basicamente de Pavana Muktasana, uma aula incrível, assim. E aí eu já fiquei ali, já voltei, já comecei a praticar e acabava fazendo todas as aulas que eles ofereciam lá, eu fazia. Passava praticamente a manhã lá na escola. Que massa. Então acho que foi assim, esse caminho, assim, né, de coisas que vieram chegando, assim, na Foi informação. abrindo. É, Massa. Bom, e hoje, né, fazendo um paralelo com a vida de hoje, assim, por que praticar yoga? Para quem está nos ouvindo, porque tem muita gente que está nos ouvindo que curte seu trabalho, que curte o meu, que, né, enfim, que tem essa afinidade com o yoga, mas tem muita gente talvez que possa estar ouvindo e ouvir depois e não sabe, tem uma uhum, ideia, né? Por sim. que hoje, Thales, praticar yoga? Então, eu acredito que a gente é esquecido, né? A gente esqueceu de alguma coisa no meio do caminho. O próprio ensinamento fala isso, né? Então, a gente Uhum. esqueceu de alguma coisa no meio do caminho, né? E aquilo que a gente esqueceu acaba que é o mais importante, é o fundamental. Então, a gente esqueceu do fundamental, né? Que é aquilo que é a essência, o ser, aquilo que nós somos, né? E aí, por conta disso, né, a gente sai para a vida, e isso a gente pode falar não só no nível individual, a gente está falando no nível coletivo, que trouxe a gente a viver numa sociedade dessa maneira que a gente está vivendo, né? A gente sai correndo, né, atrás das coisas, né, numa ansiedade de querer arrancar do mundo aquilo que o mundo e os objetos, né, as coisas, não podem dar para a gente. Então isso esgota. Em algum momento isso acaba esgotando. A gente está vendo, pode esgotar individualmente, e o que a gente está olhando hoje, a interpretação que eu faço é esgotamento coletivo, né? Então é fundamental a gente, num primeiro momento, a gente parar, né? Parar para refletir, né? Parar para refletir sobre a vida, sobre o que é a vida, sobre o que é a minha vida, o que é importante, o que é fundamental, o que é essencial, né? Na minha vida, na vida em si. E são essas as perguntas que o yoga levanta e responde, né? E vai respondendo para a gente, vai trazendo. Vedanta tem essa qualidade de ser esse conhecimento e, e o yoga é essa força, né? Esse apoio, essa vida de yoga que nos dá o amparo até que a gente entenda isso, até que a gente vá digerindo isso de verdade, né, no nosso coração. O yoga é esse amparo para a gente ir lembrando, né? Cada vez mais e de novo, lembrando disso que é o essencial.
E a gente vai tomando um refúgio mesmo, né? Como diz a Gita, um refúgio no yoga, um refúgio nesse conhecimento, nessa prática, especialmente em momentos de dificuldade, né? De sofrimento, de dor, né? Então, o yoga é algo que é fundamental, né? Para mim é algo que é fundamental para lidar com o cotidiano, com as relações e, ao mesmo tempo, lembrar constantemente, né, quem nós somos. Então, eu acho que essa é a importância do yoga para mim e essa é a importância do yoga que eu vejo individualmente e coletivamente, né? Uhum. Você tocou num assunto interessante. Na realidade, em vários, né? Mas que dá, tipo, vai Uhum, brotando perguntinhas, né? Um deles é nós antes de uma pandemia, de um isolamento, e nós durante, no meio, né, dessa situação. E uma ferramenta como essa, assim, para ajudar a gente a lembrar desse essencial, desse passo a passo, desse dia a dia, né, desse cozinhar, desse varrer, desse uhum, ler, desse estudar, desse respirar, abraçar, né, ou uma árvore ou a si mesmo, ou quem mora contigo. uhum, Então você trouxe assim, abriu, né? Abriu esse campo e, e considerando assim você antes da pandemia, tem algo que a gente já conversou, né? Em outros momentos que tem parecido nosso uma resistência por o que a gente está fazendo nesse exato instante, que é o online, né? Como é que foi para você assim essa vida de yoga, ter que se reinventar dentro dessa ferramenta? Porque do lado de cá eu tenho como falar de mim, né? Essa resistência, muitas resistências eu encontrei dentro de mim, que muitos preconceitos que tive que olhar, né, para eles. E hoje está com esse projeto de poder a gente ocupar esse espaço de uma forma mais inteligente ou, quiçá, assim, com um cuidado, né, de como ocupar esse espaço. uhum, Porque a gente vê tanta coisa aí rolando, né? tanto tanto show business de que nutre vários vrittis uhum, e várias, né, vários desejos e, enfim, garantias falsas. Como é uhum. que foi para você assim dentro desse processo, ou está sendo, ou se agora não mais, ou se ainda vestígios, né, desse reinventar-se para essa vida de yoga também alcançar esse lugar, porque o seu trabalho é lindo, como alcançar ou manter o suporte, né, dos teus alunos, enfim. Conta pra gente aí, Thales. Então, assim, quem me conhece, isso eu falei várias vezes para amigos e tal, eu tenho muita resistência mesmo. Não vou nem colocar no passado, eu continuo tendo. Falei que nunca ia dar aula online, não queria, não tinha pretensão, não tinha plano nenhum de dar aula online. Live, muito menos, não faria naquela época, antes disso. Mas eu acho que uma das coisas que a pandemia trouxe foi, num primeiro momento, não vou dizer que foi opção, foi necessidade, né? Foi uma necessidade mesmo. Nos lançou nesse lugar aqui. E ao longo dessa história da pandemia, eu fui me dando conta que é uma ferramenta que tá para ajudar, né? Ajuda, né? Então, eu estou tendo muitos relatos assim de que está sendo fundamental assim ter esse amparo do yoga, esse amparo do conhecimento, esse amparo da prática, porque, né, eu estou dando prática online também para as turmas. Então eu mudei um pouco o meu olhar nesse sentido, por esse momento. Não sei o que que vai ser depois, né? Porque a gente ainda não tem como falar, a gente está no meio da Não. coisa, então não tem Aham. como falar o que que vai acontecer na saída, né? Como que vai ser, como que a gente vai sair disso, quais são as transformações. Então, eu vi um lado positivo,
o lado de chegar a mais pessoas. Tem curso que está acontecendo, por exemplo, curso de chakras, que tem pessoas de Portugal, tem pessoas do Equador, e isso eu nunca vislumbrava, que uma pessoa que está no Equador pode fazer o curso ali, estar junto com a gente numa sala virtual, né? Nunca tinha vislumbrado essa possibilidade. Então isso é incrível. A outra coisa, e aí vem muito da minha resistência, né? Aí é uma resistência pessoal mesmo, uma questão pessoal, uma certa resistência em relação a essa exposição mesmo, é um tipo de exposição, né? No sentido de que a gente não sabe como que isso se propaga, como que isso vai se propagar, né? E a outra coisa é que, tudo bem, agora é um meio inevitável, né? Que a gente tá tendo que usar. Mas a grande questão, quando acabar isso, é que, de fato, a vida acontece ali fora, né? Então, esse meio digital, né, essas ferramentas, elas trazem muitas questões, muitas problemáticas mesmo, assim, comportamentais, eu acredito, de relacionamento, além desses benefícios, traz essas outras coisas que a gente ainda não sabe muito bem como lidar, né? Uma das coisas que eu tenho percebido, lido e analisado, né, e pensado, por exemplo, é uma questão da nossa relação com o tempo, da nossa relação com o devir, da nossa relação com o passar do tempo, com a espera, né, de amadurecer as coisas. Fica tudo um pouco imediato demais, eu quero, né, tudo ao mesmo tempo. O excesso de informação, que às vezes pode trazer uma certa ansiedade em relação à administração desse tempo, né, porque a gente tem sempre mais informação do que tempo disponível para fazer essas aulas, essas coisas e tudo que está acontecendo aqui, né? Então, eu tenho continuo com algumas ressalvas, mas vendo o que mudou para mim foi ver o potencial que tem, que eu realmente não olhava para isso. Nossa, é incrível a semelhança até, mano. Uhum, De, de ver assim esse vestígio, tem muita resistência, né? Mas ao mesmo tempo reconhecer esse alcance, né? Esse alcance e o suporte mesmo, né? Fazendo um digno trabalho, existe a possibilidade de realmente selar. E uma coisa que me lembrou muito foi a gente estar agora conectados via internet, mas tem uma conexão maior que nos costura, né? Numa direção. E aí isso também uhum, lembrar, né? E aí vem com o convite dessa visão de yoga que você trouxe hoje, né? Como uhum, esse suporte da tradição que nos auxilia a lembrar desse essencial, né? Muito bom, sim. mano. E assim, a ferramenta em si, né, ela tem algumas questões, mas a ferramenta em si não é o problema, né? Aham, Então, aham. qual é a grande questão? É a gente conseguir ter a inteligência de subverter a ordem dessa ferramenta. Então, se é uma ferramenta Total. usada para marketing, no sentido da venda, para empurrar determinadas coisas, tudo aquilo que você falou, deu uma pincelada também, se dá para ser usado para isso, dá para ser usado com outra finalidade, que é criar círculos de relações, criar círculos de amparo. E a gente está precisando disso, né? Um momento não só de saúde, né, da questão da pandemia, mas um momento político também pede isso, pede para a gente se olhar e se identificar numa fala, né? Olha, a pessoa está pensando parecido comigo, né? Então a gente cria esse vínculo, cria esses círculos, né? Total. Dentro desse processo, assim, de autoconhecimento, desse caminho, né? Como que, ah, agora fazendo o link com uma arte que é primorosa, que banha todos nós que te conhecem, né? Que é a poesia. Como que é, como que a poesia ela pôde te auxiliar nesse processo, nesse refinamento? Ou ele é um transbordar do teu processo pessoal? E como que você vê a poesia como também porque ela tem todas as frentes também, né, Thales? Tem uma frente política, tem uma frente de saúde por trás da poesia, né? Porque tem Uhum.
esse expressão, né? Esse expressar-se, esse canal, né? Que se abre também. É uma forma de rezo também, né? A Uhum. poesia. Então tem muitas frentes, ela abre muitas portas, né? Então como que ela pôde, de alguma instância, né? Auxiliar você a, a dilatar a porta, abrir mais, e ao mesmo tempo como que ela pode, né? Auxiliar as Uhum. pessoas, porque te ouvindo ou te lendo, né? Porque quando eu te leio em poesia é como se eu te ouvisse, né? Uhum. E, e existe esse convite, né? Quando eu estou te lendo, existe um convite que se faz, né? E esse convite me inspira. Então, diga aí pra gente, como que ela pôde, né, de alguma instância te auxiliar nesse processo de abertura, ou como que ela pode auxiliar as pessoas? Como que você vê nesse sentido, né? Uhum. Eu como eu falo para você, né? Como eu falei no início, eu me interesso muito por todo tipo de leitura, né? Então, sempre li muito poesia, tenho lido agora muito filosofia, aproveitando esse tempo. Então, assim, e os próprios textos do yoga, né? Então, assim, eu demorei para conseguir, na verdade, falar isso, né? Assim, verbalizar isso, conseguir verbalizar no sentido do que eu penso que é a poesia, porque eu acho que aconteceu até a questão do escrever antes de eu me dar conta realmente do que é a poesia para mim, enquanto alguém que lê, né? E que, sei lá, se desafoga numa leitura, Uhum, né? E que renasce numa leitura e que ganha uma força numa leitura, né? Então, eu demorou muito para mim para conseguir expressar, né, o que é isso. E eu acho que a grande ferramenta para isso, quem me deu as palavras para conseguir expressar isso, foi o yoga mesmo, é o yoga. Então, como que eu vejo a poesia, assim, né? Primeiro que eu vejo todo o ensinamento do yoga como poesia. Você pega uhum, as Upanishads, é total. pura poesia, Bhagavad Gita, Pura pura poesia. poesia, né? Então, é de uma beleza, é de uma profundidade. Então, para mim, a história do yoga, quando eu falo sobre essa história, conto essa história, eu acabo fazendo uma história da literatura do yoga, né? Que é a história de como essa beleza do conhecimento vai se transformando e mantendo uma essência, né? Dentro da história. Então, eu vejo a poesia assim, e não só essa poesia do yoga, mas de forma geral, e a poesia também para mim é isso, tanto a poesia que eu leio como o que eu acabo escrevendo, eu vejo a poesia nos dois sentidos, né? Eu vejo na poesia no sentido de Shakti, né? Enquanto uma capacidade, enquanto uma força. Então tem poesia que você lê que ela te alimenta no sentido de te mobilizar a ação, de lembrar que você está vivo, de lembrar dessa coragem de agir, e aí a política está aí, né? Muito da política está aí. Você falou desse âmbito político, muito do âmbito da saúde está ali também, né? De te trazer um vigor mesmo, né? A poesia traz isso, te alimenta, né? Então, nesse sentido, a poesia é chata, ela nos lança para o mundo, porque a gente também não tem uma outra possibilidade, a gente é convidado a agir, convidado a se posicionar, convidado a se colocar, constantemente convidado a fazer uma leitura dessa realidade, desse mundo, para a gente agir. E, ao mesmo tempo, a poesia, para mim, é Shiva, que é aquela lembrança do que nós somos essencialmente, para além de qualquer ação, né? Então é um silêncio, né? É a descoberta de um silêncio. Então, para mim a poesia ela é a palavra, ela é a força da palavra que é a que mobiliza, né? Ou a palavra carregada de silêncio, que é aquela que nos traz diretamente pro, né, pro coração, decanta, assim. Então eu vejo que tem lendo muitas pessoas, lendo muitas poesias e lendo muito da poesia sagrada mesmo, né? Mirabai, Kabir,
né, a poesia Sufi, Rumi, eu consigo, a leitura que eu faço é nesses dois sentidos. Maravilhoso. Né? Que lindo. Você foi dissertando e eu fui caminhando no mato, Uhum, tipo, e vendo isso, Shakti Shiva, né? Vendo esse colocar o pé na terra, esse molhado, esse seco, essas texturas, esse brisa e esse tem sim, tem um poder de criação aqui, mas tem uhum, algo que está assentado aqui também, né? sim. É, exatamente essa lembrança, assim, realmente a poesia ela move isso, né? Ela faz você ir para a ação e ela faz você estar na contemplação constante, né? Também. Uhum, São muitos os isso. convites. Maravilhoso, Thales. Incrível. E vem cá, vida de yoga, como surgiu esse nome? Porque assim, é óbvio, né? Quando a Uhum, gente começa a estudar e viver isso e se abrir para isso, é para todo lado, como você mesmo disse, a tradição, ela é de fato muito poética, porque a vida uhum, também é muito poética, né? sim. E aí, e quanto mais a gente vai refinando esses sentidos, a gente vai vendo essa poesia na brisa, no canto, no ronco, tudo, né? Uhum. E como que se faz, né? Esse desenrolar do dia após dia. Mas pode ser. Como surgiu esse nome? Teve uma situação específica? Não, não. Na verdade, assim, teve, né? Mas não é uma situação não é próprio, né? Mas foi numa aula da Glória, que ela fala muito de uma Aham, vida de yoga aham, e aquilo marcou, né? Tipo, uma vida de yoga, né? aham, E, e para mim fez total sentido, porque foi num momento que, claro, eu busquei isso, né? A gente busca isso, uhum, mas é aquele encontro, né? Então, foi um momento que eu comecei a, né, a dar passos mais veemente assim em direção ao yoga, no sentido de vir para cá, fazer um mestrado que estudar yoga, e aí começar a trabalhar nos cadernos de yoga. E aí quando eu vi que o yoga era uma coisa muito muito para mim, né? E aí tinha as outras coisas na minha vida, né? Tinha a universidade, a graduação e tal. E eu acho que essa vinda para cá, para Florianópolis, fez com que o yoga, né, tomasse esse âmbito, assim, né? Então, quando eu me dei conta, eu estava trabalhando nos cadernos de yoga, ou seja, trabalhando com yoga, ao mesmo tempo é, escrevendo uma dissertação sobre yoga. O que eu estava estudando ali dia e noite eram as aulas da Glória, né? uhum. Então aí né, eu estava imerso numa vida de yoga e eu olhando assim, falar, cara, é muito privilégio, né? É muito privilégio, eu me sentindo muito Aham. privilegiado de estar naquele lugar. E aí veio esse nome, eu falei, fez todo sentido, assim, para mim. Veio numa aula da Glória Di, Isso. abençoado. Ah, Poço de sempre. generosidade, né, Thales? Que Ah, com incrível, certeza. que incrível. Ah, Namaskar, Glória Di. É, bom, dito, você tocou na dissertação, o suprassumo, assim, o que você quis trazer com essa dissertação? Ela está online para quem quiser ler? tá. Tá. Ela tá online, ela tá lá no meu site, né, vidadeyoga.com, e aí lá puxa o link para o site da UFSC, né, de onde estão as dissertações Uhum, lá da UFSC. Eu, na verdade, assim, eu não. Quando a gente sai de uma graduação, ainda mais uma graduação em sociologia, a sociologia é muito vasta, né? Na verdade, eu não fiz sociologia, eu fiz ciências sociais. E aí você tem que escolher lá dentro meio se você vai direcionar para ciência política, sociologia ou antropologia. Eu direcionei para antropologia, né? Na graduação, acabei trabalhando com grupos indígenas lá em Aracaju, com etnobotânica, com uma professora que acabou me colocando, né? E eu nessas pesquisas e eu tive esse privilégio também de trabalhar com ela. Então, quando você sai de uma graduação dessa e vai entrar, vou fazer um mestrado, vai fazer em política, sociologia, antropologia, porque é o que eu gosto. A gente sai ainda um pouco.
né, crua, assim, teoricamente, vamos dizer, em relação ao tema. E então eu não sabia, falando isso para dizer que eu não sabia muito bem o que, que eu queria com a dissertação, né? O meu dilema era sempre que eu podia gastar 2 anos ali, né? Tudo bem, ter um título de mestre e tal, mas o meu dilema era, eu vou escrever um trabalho que depois ninguém vai ler? Esse era o meu dilema, né? E esse sempre foi o meu dilema com a escrita acadêmica, né? Porque muitas vezes a escrita acadêmica ela tem um raio limitado de alcance, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu pensei que eu queria fazer ali, não sabia qual ia ser o rumo disso, era tentar escrever numa linguagem que fosse uma linguagem mais acessível. Então, a minha orientadora ajudou muito nisso, né, de trazer, e tem todo um lado da antropologia nesse sentido também, né, de inclusive se colocar dentro da pesquisa, né? Não é uma pesquisa que tem aquela objetividade clássica que eu me coloco de fora e eu vou analisar. Não, eu começo a pesquisa contando a minha trajetória no yoga, né? Então eu Uhum. já me coloco como alguém que está dentro né? E aí vai. E aí eu fiz essa pesquisa lá no curso do Pedro, né? Então ali a minha ideia, na verdade, inicial era fazer um estudo sobre yoga por um outro ângulo, um ângulo diferente, que seria o olhar da antropologia. E isso, na época, ainda tem pouco no Brasil. Hoje, né, já surgiram vários outros estudos, mas na época tinha pouquíssimo, assim, né? A gente contava nos dedos os trabalhos com olhar antropológico, sociológico, ali pro yoga, né? Então essa foi a ideia. Foi a Que ideia. massa, que rico, né? E desafiador ao mesmo tempo. Foi muito desafiador, assim, de encontrar uma linguagem e, ao mesmo Uhum. tempo, você está dentro da academia, você tem todo o ritual ali, Uhum. você tem um comprometimento teórico, né, Uhum. ali, que você tem que cumprir, e só que, ao mesmo tempo, muitas das coisas que você lê ali dentro, você não concorda. Então, Uhum. a minha preocupação sempre é tentar fazer um O elo, link. e às vezes não Aham. dá, não dá para Uhum. fazer esse link, né? Uhum. Talvez hoje eu tivesse um pouco mais de maturidade para fazer, mas o dilema era esse. Eu tentar tornar, eu falo isso na própria dissertação, tornar Uhum. objeto de estudo aquilo no qual eu estou completamente mergulhado. Isso é muito difícil. Uhum. Sim. Thales, e hoje, para quem está te ouvindo, né, se quer estudar com você, curso, aula, como que faz? Entra no seu site, vai no Insta, Uhum. é essa linha aqui. Tem algum curso, algo que está com inscrição aberta para daqui a pouco tempo, né? Dá a diretriz Uhum. aí, porque a gente está na reta final, já deixa para as pessoas também fazerem alguma pergunta, né? Que puderem Uhum. serem contempladas. Fala para a gente sobre tuas aulas, teus cursos, enfim. A gente tem um curso agora que está em andamento, né? Ele teve o primeiro encontro, mas ele foi gravado e ainda está aberto para entrar. Os outros, né, já estão no meio do caminho, então não dá para entrar agora. Que é o curso de aprofundamento em yoga, né? Eu montei esse curso com algumas aulas que eu dou na formação, que eu acredito que é aquilo que nos dá uma base histórica, uma base a partir dos textos do que é o yoga, por exemplo, à luz das Upanishads, à luz da Gita, à luz do Yoga Sutra, o que é yoga, né, a partir desses textos, e o que é Hatha Yoga, que aí vem a partir de uma outra literatura, né? Então isso colocado Uhum. dentro da história, e isso também a gente mergulhando nesses textos para tirar, né, isso para a gente, né, hoje, nesse momento. Então eu coloquei o nome desse curso como Fundamentos, porque tinha muitas pessoas querendo fazer a formação e entrar na formação, e a formação já estava em andamento, e a formação não tem como ser todo online. Os grupos que estão acontecendo agora da formação, a gente vai repor a aula no ano que vem.
Mas as pessoas viam o que estava acontecendo nesse momento online e queriam entrar, pessoas de fora, mas não teriam a disponibilidade de vir ano que vem para cá. Aí eu falei, olha, não tem como dar uma formação toda online, mas eu estou montando esse curso com essa base ali, né, teórica para a gente conversar. Então, você pode entrar lá no Instagram, tem a divulgação ali, a inscrição é feita pelo site vidadeyoga.com.br. E tem outros dois cursos, assim, a essência do Yoga Sutra e um curso de chakras, umas aulas de curso de chakras, que é baseado no livro de chakras, que eu gravei e estão disponíveis lá também, só que são aulas gravadas, né? A pessoa pode comprar a qualquer momento. Maravilhoso. Aula regular, tem algo nessa direção? Não, né? Aula regular, eu estou dando uma prática regular semanal, mas para os grupos da formação e para as pessoas que estão inseridas nesses cursos, né? Tá ótimo. Então, se a pessoa se inscrever nesse curso de aprofundamento, ela entra nessa aula regular, que é toda quarta-feira, 10 da manhã. Maravilhoso. Para quem está te ouvindo ainda aqui, né, os resistentes, porque o início a minha internet estava péssima, então tiveram que ter muita paciência. E temos ali vários resistentes, né? Mais de Tem uma algumas, galerinha, muito bom. um par de pessoas aí. Uhum. Então, para essa galera que está te ouvindo agora ao vivo, e vai ficar a gravação e depois eu acho que a gente vai conseguir mandar para o YouTube, para mais pessoas se contemplarem, né, com essas lives daqui a pouco. Conta pra gente, assim, um convite seu, porque a sua história até aqui foi um mar de convites, Thales, para quem está aqui do outro lado te ouvindo, entendeu? Como eu, teu brother, foi fino, assim, muitos bons convites, né? Uma boa vida de yoga compartilhada. Sei lá, não sei nada de yoga, não sei por onde começar, tenho sede de, de acalmar a fritação da cabeça, ou a angústia do peito, ou a ziquezira, a formiga do bumbum, o que Uhum. seja, né? Eu gostaria. Me dá um norte aí, meu nego. Uhum. Então, o que você teria, assim, para além do que você já disse, né? Se você tem um convite, qual seria esse convite, né? Assim, uma pessoa que, nesse sentido que você falou, né, que tem essa, essa busca, né, assim, eu quero alguma coisa porque, né, e a gente não tem como a gente se desgrudar do momento que a gente está vivendo, né, eu sempre trago porque eu acho que as aulas devem ser colocadas dentro do contexto, né, que a gente vive, e isso Total. vai, né, vai mudando. Então, como é inclusive um contexto muito delicado, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas que, à medida que você vai abrindo as coisas, né, vai falando, essa noite, pô, eu tive uma ansiedade, eu tive uma sensação de falta de ar, a pessoa eu também, né? Então, realmente é um momento delicado e a indicação que eu posso dar, né, para esse momento, para a pessoa que está buscando ou que está querendo, é buscar uma prática, né? Não se preocupar no início agora com tanta teoria, porque a gente poderia falar algum pares de livros aqui, mas é a prática, entende? Porque o que eu vejo de mágico no yoga e no Hatha Yoga é muita gente descobrindo algo que achava que estava perdido na vida dela, que é a possibilidade de parar, de relaxar, de contemplar, né? De sentir o próprio corpo a partir não da via da ansiedade, da dor, mas a partir da via de um estar bem consigo mesmo, de um prazer, né? Então, só isso é uma transformação muito grande, né? Só a pessoa deitar ali depois no Shavasana e ela conseguir se entregar, né? Então, essa é uma experiência única para quem parece que, né, se perdeu disso, né? E eu não estou falando assim de uma pessoa apontando, né, aquela pessoa. A gente facilmente se perde
disso, Total. né? Então, é a prática mesmo de Hatha Yoga, né? Procurar uma pessoa, né? Você está dando aula, tem muitas pessoas que estão dando aulas semanais, se insere nessa prática que eu tenho certeza que a experiência vai ser riquíssima e a partir disso que é pessoal, desse experimento, aí o conhecimento vem vindo, né? Aí a pessoa vai nesse caminho de buscar mais, entender aquilo que está acontecendo com ela e por aí vai. Maravilhoso. Um bom convite, Thales, porque, né, para quem te ouviu desde o começo ou vai ouvir depois, é isso, né? Você trouxe isso também com a poesia e com essa abertura dos sentidos e com essa abertura da mente e essa conexão entre a mente, a produção de conteúdo e a própria vida, né, se fazendo. Muito Uhum. bonito mesmo. E Thales, quero te agradecer imensamente pela tua generosidade, né, de expor, abrir o teu espaço também, o teu tempo, assim, generoso a tua atitude de poder ter aceito o convite para a gente bater esse papo. Agradeço a todos que tiveram muita paciência de atravessar uma falha ali no início da internet né, e ter essa abertura de poder também acompanhar a nossa conversa e que possa os ventos possam levar esse papo para muitos ouvidos e corações, né? Uhum. E uma honra te ter como irmão de caminhada também. Muitos Tamo amigos aí junto. queridos, tamo junto. Muitos amigos aí queridos entraram na live. Didi, Diana ainda falou, é uma das pessoas que está aí fazendo aulas online também. Como disse o Aham. Thales, para quem não me conhece, que veio por ele, né? Eu sim ministro as aulas regulares, né? Para quem tiver interesse, só na minha bio aqui do Insta tem os links. E tem um amigo nosso em comum, o Figdiel, né? Que a gente Uhum. bolou um retiro Incrível. online. Incrível figura, né? E a gente vai dar um retiro junto agora, dia 2, 3 e 4 de outubro. Então o retiro está com inscrições abertas. Até hoje tem um valor mais de desconto. E a partir de amanhã até dia 30 tem uma diferença pequena. Mas enfim, aproveitando também esse espaço, a gente está com um tempinho de poder falar, né? Que tem esse retiro. Se quiser saber mais depois é só acessar o link. Mas valeu demais, Thales. É, satisfação imensa. Eu que E tamo agradeço. junto mesmo. É uma honra aí o convite e agradeço mesmo. Agradeço as pessoas que ficaram, né, assistindo, que estão disponibilizando o tempo, né, para escutar aí. E é isso. E parabéns pelo projeto, né? Você tem chamado pessoas, né, Uhum. de várias áreas, mas dentro, né, tem um coração, né, Tem um ali. coração. Muito legal. Valeu, man. Satisfação, Isso então. aí. Um beijo no teu coração, um beijo pra família, Isso aí. pra mim. Valeu. Sei. Até já, querido. Gente, uma ótima noite para todos. Desfrutem, respirem, pratiquem, contemplem. Tamo junto. Namastê, Harion. Valeu, valeu. Valeu, valeu.